Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas à nossa querida e amada professora Simone. Muito obrigada, professora, por ter aceitado, né, o convite de participar do projeto, de dar essa palestra para nós hoje. É um grande orgulho tê-la aqui conosco, super famosa, super amada por todos. E aí eu vou apresentar a professora formalmente, né, para quem não conhece, né. Então, a professora tem doutorado em estudos linguísticos pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de São José do Rio Preto. E a área dela de estudo, né, a terminologia, tá? E o produto final da tese dela foi um dicionário terminológico dos termos fundamentais da mandioca. A professora tem mestrado em Letras e Linguagem e Identidade pela UFAC e graduação em Letras Português também pela UFAC. E ela atuou como professora da rede pública do estado do Acre de 96 até 2008 e na rede particular de ensino lá no Instituto Santa Terezinha, de 2004 a 2008. Além disso, ela é líder do grupo de pesquisa GRAEL, tá? Que é o Grupo Acreano dos Estudos Linguísticos e Literários, e atua na linha de pesquisa lexicografia, terminologia e dialetologia na Amazônia Ocidental Brasileira. A professora tem experiência na área de linguística, com ênfase em língua portuguesa, língua latina, filologia românica e dialetologia brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos lexicais, terminologia e dialetologia, leitura e produção de textos e gramática latina. Ela coordena um programa de extensão muito importante, muito famoso, que se chama Latim na Escola. Então, além do magistério na educação básica, ela é professora da UFAC há mais de 10 anos e tem artigos científicos e capítulos de livro publicados na área e tem orientado muitos alunos na graduação e pós-graduação. Seja bem-vinda, professora Simone Cordeiro. Obrigada, né? Primeiro eu quero agradecer a Michele pelo convite, né? É sempre muito bom ter uma parceria, né, com você, com a Cleide, com a Et. É uma satisfação poder contribuir nesse projeto de alguma forma. Também gostaria de agradecer a todos os alunos que estão aqui presentes, que estão acompanhando. Alguns já foram meus alunos, são meus alunos, né, no Parfó, também no curso de Letras Espanhol. Outros eu ainda não conheço, mas vamos ter essa oportunidade hoje de podermos dialogar um pouco sobre o uso do dicionário na sala de aula. Então, já posso começar, não é, Michele? Com certeza, fica à vontade. Tá bom. E aí as perguntas vocês podem deixar no chat, tá? Para a gente fazer para a professora Simone ao final. Isso. Eu pretendo, tá, de alguma forma poder contribuir, espero que vocês possam, no final, compreender e despertar esse amor pelos estudos lexicais, tá? Vocês já estão bem apaixonados pela neurolinguística, viu, Michele? Quero chamá-los também para os estudos lexicais. Isso. Então, aí o título, né, da proposta é o lugar dos dicionários na sala de aula. A proposta que eu tenho hoje é de podermos pensar nos dicionários, né, qual seria a função deles dentro desse processo de aquisição lexical, dentro desse processo mesmo de ensino que nós estamos apresentando aqui ao longo das nossas discussões, e como que ele poderia colaborar especialmente para o trabalho dos nossos professores do ensino básico e também do ensino superior. E eu chamo atenção para a questão do dicionário, porque o dicionário é normalmente como aquela obra que é deixada de lado, né? Normalmente o dicionário ele é posto de lado e sempre há um certo peso em relação a esse tipo de material.
Então, o dicionário, às vezes, a criança recebe o dicionário, deixa lá na estante, e o dicionário passa anos e anos, e a criança não consegue aproveitar da melhor forma possível. E o dicionário, ele é um importante instrumento para o processo mesmo de enriquecimento do léxico, né, das pessoas, especialmente das crianças que passam por um processo mesmo de bastante atenção, de bastante curiosidade. Então, nós precisamos aproveitar esse momento deles, do despertar ainda da curiosidade das palavras, e especialmente proporcionarmos a eles a reflexão sobre o uso dessas palavras. Então, a palestra de hoje vai muito nesse sentido, para que os nossos professores, vocês que estão aqui assistindo, vocês possam utilizar esse dicionário, reconhecer o dicionário como um importante instrumento metodológico, né? E criarmos aqui, compartilharmos metodologias para que vocês também possam proporcionar aos alunos a experiência de poder utilizar o dicionário e vê-los como aliado, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. Eu espero que no final da palestra eu tenha conseguido que vocês compreendam essa situação, essa importância do dicionário. E aí eu começo aqui com uma figura que é que ela está lendo um livro. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Só um momentinho, gente. Ah, tá aqui. Inteiro. A menina aqui, olha, vocês acompanham, né? Está lendo o livro, e aí na leitura a gente começa a perceber as interrogações, né? Então ela começa a perceber algumas palavras que não compreende, como a palavra polidamente, esplêndido e esmero. E aí a reflexão pela expressão facial dela e pelo gesto. Aqui no lado, nós temos de azul um dicionário, e no dicionário nós temos alguns significados. Primeiro, advérbio, em que há cortesia, educação, substantivo masculino, ação de esmerar, cuidado, advérbio excessivamente bom e maravilhoso. Né? Então, está guardado no dicionário as informações, e a aluna está aqui, a criança, ela está lendo. Então, a imagem nos dá uma sugestão de que as dúvidas em relação aos significados dessas palavras, utilizar a partir de agora a expressão unidades lexicais, tá? Elas estão aqui. Os significados. Se durante a palestra alguém chegar atrasado e não souber do que eu estou falando quando mencionar unidades lexicais, vocês podem me chamar a atenção, que aí eu repito, tá bom? É porque eu não consigo ter acesso ao chat nesse momento. Mas para que a gente possa compreender, né, como funciona essa organização do dicionário, é importante, primeiro, compreendermos essa organização, essas estruturas das palavras, né, dentro do nosso léxico. Então, nós temos, na língua, o léxico geral. O que é esse léxico geral? São todas as unidades lexicais, né, ou as palavras, tá, entre aspas, são todas as unidades lexicais que estão à nossa disposição e que nós utilizamos nos nossos discursos, seja no discurso formal, seja em discurso informal. Então, todas as palavras, por exemplo, porta, rua, cadeira, caminhão, bola, aluno, sala, todas as palavras, né, verbos, adjetivos, tudo, né, que fazem parte, que estão à disposição, aliás,
de nós, usuários, que nós podemos utilizar no nosso discurso, fazem parte desse léxico geral. Até quando nós temos, de repente, a palavra, alguma palavra que é regional, né? Então, por exemplo, nós temos beléu. Beléu é uma expressão bem regional nossa. Vocês, quem é de Cruzeiro do Sul, aqui do Vale do Juruá, sabe o que é o beléu, né? Que é aquele bolo de macaxeira que é escurinho, tem cravo, né? Então, quer dizer, mesmo essas palavras, essas expressões que são regionais, elas integram o léxico geral, tá? Porque o léxico geral considera todas as palavras que estão à nossa disposição e que nós podemos utilizar no nosso discurso. Mas é importante nós compreendermos que dentro desse léxico geral, nós vamos ter as variedades, né? Nós vamos ter os dialetos, vamos ter também o léxico que é especializado, ou seja, os termos. O que são os dialetos? Os dialetos são justamente unidades dialetais, agora eu não utilizo mais a expressão de unidade lexical, mas unidades dialetais que expressam de alguma forma ou que acusam de alguma forma quem fala e de onde fala. Por exemplo, você utilizar expressões, palavras no diminutivo, é mais comum essas palavras serem utilizadas por indivíduos do sexo feminino. Então, você falar lindinho, fofinho, não é? Cheirosinho. Então, o mais comum ser utilizado no sexo feminino. Nós utilizarmos, de repente, a palavra mesmo, a palavra mesmo, no lugar do S, colocamos o mesmo. Aqui em Cruzeiro do Sul, é muito frequente utilizarmos o mesmo. E essa palavrinha, claro, né, eu estou falando de oralidade, essa oralidade, ela vai nos acusar de onde somos. A mesma coisa que você conversa, nós conversamos aqui com a professora Michele, e só na nossa conversa com a professora Michele, nós já despertamos que ela não é acreana, não é verdade? Então, ela tem um sotaque que puxa muito mais pela produção dos S's, né, de expressões que marcam muito o X, né? Então, isso já nos leva a crer que ela já não faz parte desse grupo aqui do Acre, né? Então, seria uma localização regional. Quando estudamos os dialetos, há várias classificações, né? Eu vou falar bem rápido essas classificações, para a gente possa compreender, mas, por exemplo, nós temos essas variações que levam em consideração a idade. Então, se eu, de repente, ouço alguém falar assim, comprei 2 metros de fazenda, né? Então, o que é a fazenda? É o tecido. Então, eu já sei que, pela expressão que foi utilizada, ou essa pessoa já é uma pessoa assim, que está na melhor idade, ou é uma pessoa que vive com alguém, né, com idosos em casa, provavelmente não tem acesso à televisão e à rádio, e está em um local isolado, que não permite conhecer, né, a expressão que é mais comum atualmente nós falarmos que compramos 2 metros de tecido. Leva também em consideração
a questão de gênero, isso que eu já falava até para vocês, né? A expressão, a escolha de repente de ínion, né? De diminutivo, indicando o gênero feminino. Leve em consideração também a questão relacionada às profissões, mas aí as profissões eu deixo mais de lado e coloco nos termos especializados, porque a tentativa da minha abordagem é sempre fazer isso. Então, os dialetos, gente, são justamente aquelas expressões do nosso cotidiano, que muitas das vezes nós falamos, né, e definimos como errado. Então, nós colocamos assim, fulano falou tecido. Aliás, fulano falou fazenda. Que absurdo falar fazenda. Não, isso não é fazenda, menino. Isso é o tecido. O que a pessoa falou, na verdade, é uma expressão mesmo dialetal, porque essa expressão acusa quem fala, qual a idade da pessoa, de onde ela fala, qual é realmente a sua relação com o mundo exterior, né? Sua proximidade com o mundo exterior. Então, isso são os dialetos. E percebam que os dialetos, eles estão onde? Dentro do léxico geral. Então, os dialetos também fazem parte do léxico geral, por isso que a figura está assim, tá? E depois nós vamos ter o léxico especializado. O léxico especializado é justamente aquele que nós vamos encontrar nas áreas técnicas, né, especializadas. Então, por exemplo, nós temos expressões que são próprias de uma determinada profissão. Por nós, professores, normalmente nós falamos o quê? Na sala de aula, docentes e discentes deverão buscar estratégias para o bom desenvolvimento do ensino. Quando eu falo docentes e discentes, isso é um termo específico. Porque se formos falar com pessoas de fora do nosso ambiente acadêmico, o que vai acontecer? Normalmente a definição vai ser o professor e o aluno, né? Se formos falar de repente com a criança, então vai ser a tia ou o tio. Então percebam que esses termos técnicos especializados, eles levam em consideração, eles são utilizados em uma determinada área específica, né? Então, por isso que tem o nome de termos técnicos. E, aliás, por isso que tem o nome de termos, não palavras, são termos. E aí, o que são os termos, professora Simone? Os termos, gente, são as mesmas palavras, tá? Só que elas se transformam em termos quando elas são utilizadas em um discurso especializado. E quando ela tem um significado específico dentro desse discurso. Isso é que faz com que o termo seja realmente um termo. Tá bom? Então, não esqueça, o termo não é uma coisa assim extraordinária. Termos são palavras, mas eles só se tornam termos quando são empregados dentro de um discurso especializado, técnico, e dentro desse discurso ele tem um significado que pode ser semelhante ao que o léxico geral nos apresenta, mas também pode ser distinto, tá? Por que eu mostrei esse gráfico para vocês? Eu mostrei esse gráfico para vocês justamente para que possamos, a partir de agora, refletir sobre as nossas escolhas no dicionário. Porque o que é comum, né, é vermos a ideia de que os dicionários, eles são todos iguais. Mas quando nós começamos a compreender de que há um léxico geral
E dentro desse léxico geral, nós vamos ter dialetos, nós vamos ter terminologias, nós passamos a refletir sobre o papel dos dicionários e sobre as escolhas dos dicionários. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Por exemplo, a palavra grafite. Se eu falar a vocês, grafite. Olhem só, nós temos a lapiseira, que a maioria das pessoas chama de lapiseira, nós chamamos de grafite, não é isso? Ah, eu vim comprar um grafite. Vocês têm grafite na loja? Na verdade, o grafite é a ponta que está dentro da lapiseira, que é o grafite. Mas nós aqui, por exemplo, em Cruzeiro do Sul, nós chamamos isso aqui de grafite. E a ponta do grafite, nós chamamos de ponta do grafite, não é? Mas que, na verdade, é o grafite. E, além do grafite, nós vamos ter também essa arte, né? Que é o grafite, que é essa arte de rua, essas pinturas que são muito lindas, que muitas das vezes elas têm um significado, mesmo de homenagear, outras vezes é justamente de poder fazer algum protesto, né? Ou de demarcações de territórios. Então, os grafiteiros, né, utilizam essa arte também. Então, só para vocês pensarem. O que nós temos aqui, gente? Nós temos um significante, ou seja, para uma mesma unidade léxica, grafite, nós temos vários significados. Olha só, pode ser esse primeiro, o segundo ou o terceiro. Eu coloquei a palavra privada, tá? Também, nós temos privada, que também há uma variação, nós chamamos de vaso sanitário, é a privada. Muito comum na região nossa, especialmente na zona rural, a privada, que é essa casinha de madeira, que tem um buraquinho, então normalmente fazem um buraco na terra e é assim que acontece, né? Tem a privada, que é especial na zona rural, é muito utilizada. E também nós temos, por exemplo, aqui aviso, entrada proibida e propriedade privada. Olha só. O que nós temos no exemplo? Nós temos, para o mesmo significante, também vários significados. Então, quando eu falar privada, um aluno, por exemplo, que já leu placa como essa, né, ou o leitor, né, que já viu uma placa como essa, ele vai fazer relação a essa distinção entre o público e o privado. Se eu falar privada para alguém que não compreende esse sentido de privado sendo um antônimo de público, né, e é da zona rural, ele vai lembrar da privada, vai fazer essa representação da privada que ele conhece, né? E se eu falar privada e alguém chama o vaso sanitário de privada, então vai fazer também a representação do vaso sanitário, tá bom? Então, o que nós temos? Para o mesmo significante, ou seja, para uma mesma unidade léxica, vários significados. Aqui, esse desenho, nós, né, quem tem carteira sabe o significado, e mesmo os que não têm carteira sabem o significado, porque vivenciam situações onde passam por esta placa e, de repente, o motorista avisa o que vai acontecer, porque é uma placa de advertência, né? O motorista avisa o que vai acontecer, então, por uma vivência, as pessoas e também as crianças, elas acabam compreendendo. Então, nós vamos ter saliência, lombada e quebra-mola. Saliência e lombada são termos técnicos. Quebra-mola é um termo que tem uma dimensão assim de especialidade menor, não é? Porque é o nome mais utilizado.
Por exemplo, se formos assistir um jornal, aconteceu um acidente próximo a um quebra-mola. Então, sempre falamos assim. É muito difícil quando se fala assim, aconteceu um acidente próximo à saliência, localizado na rua tal. Ou próximo à lombada, localizado na rua tal. Lombada ainda é mais comum do que saliência. Então, saliência e lombada são termos, porque eles são utilizados em um discurso especializado. Então, normalmente, os engenheiros de trânsito, os instrutores de autoescola, as pessoas que trabalham no Detran, no Ciretran, nessas organizações voltadas ao trânsito, eles sabem qual é o significado de saliência e lombada, e por estarem, né, nesses locais e quererem também ser identificados por meio do seu discurso, isso é muito importante, eles fazem questão de utilizar esses termos técnicos, né? Então, as escolhas lexicais nossas, né, que nós utilizamos, que nós selecionamos para o nosso discurso, elas não são feitas de forma aleatória. Elas têm especialmente essa intenção de fazer com que sejamos identificados. Quem fala e de onde fala e por que fala, tá bom? E aqui o que nós vamos ter, ao contrário dos slides anteriores, nós vamos ter um significante, ó, né? E nós vamos ter vários significados. Então, saliência, deixa eu ver se eu fiz isso aqui. Nós vamos ter um significante e vários significados. Aqui eu tenho um erro, tá? Nós temos vários significantes, é um erro, né, professora Michele? Preciso corrigir. Nós temos vários significantes, isso é um erro, tá, gente? Agora eu vou utilizar a mesma desculpa da Michele. É quando a gente fica só copiando e colando. Não é, Michele? Ó, nós temos vários significantes, saliência, lombada, quebra-mola, né? São significantes para o mesmo significado, tá bom? Aqui nós temos um significante e os vários significados. Aqui temos o contrário. Vários significantes, que são várias formas de escrever, né, de representar de forma ortográfica, o significado dessa placa. Eu já deixei nessa forma, porque o outro também vai estar errado, porque eu copiei e colei. Aqui também a mesma coisa, né, a correção também, sendo feita. Quando nós temos, por exemplo, morrer, ir a óbito, bater as botas. Tudo quer dizer a mesma coisa, né? Então, nós dizemos que foi alguém que morreu. Então, nós vamos ter vários significantes para o mesmo significado, que é a morte. E aí eu coloquei só esse desenho, que é um desenho tradicional já na nossa cultura, que expressa a morte, né? Que representa, aliás, a morte. Então, observem, são vários significantes para o mesmo significado. Vejam só a riqueza do estudo do léxico, né? E o desafio que nós temos enquanto professores, especialmente de crianças e de jovens adultos, nesse processo de colaboração, né, para essa construção mesmo da aquisição lexical. E aí eu coloco a importância. Por que foi importante para mim mostrar a vocês essas distinções? Que nós vamos ter o léxico que é geral, o dialeto e o léxico especializado. Primeiro, para respeitarmos a criança que denomina o banheiro como privada, ela faz essa denominação porque é justamente
a palavra que ela ouve, seja pela família, né, pelas pessoas que estão próximas dela, e por isso ela vai utilizar essa palavra privada. Não é por uma questão de ignorância, né? Porque as palavras, gente, elas estão em nós, elas estão no nosso léxico geral, elas estão em um processo contínuo de adição. Então, enquanto eu não conheço uma outra palavra que possa substituir, eu tenho domínio sobre o significado dessa palavra, eu não consigo utilizá-la. Por exemplo, um aluno do ensino superior, agora no primeiro período, é comum vermos os alunos confundindo, trocando a palavra docente por discente. O que há aí? O que acontece é que esse aluno ele já percebeu que são termos técnicos especializados comuns no ensino superior, né? Então, ele sabe que há o docente e o discente, embora nem sempre ele saiba que o docente faz relação com o professor e o discente faz relação com o aluno. Mas ele já está despertando, ele já está nesse período mesmo transitório de organização desse léxico, que ele já descobriu que existe, que pode ser substituído, mas especialmente que ele já percebeu que essas unidades léxicas são muito representativas, porque indicam que ele é um estudante do ensino superior, já que os alunos na escola básica até o ensino médio não utilizam essa expressão, tá? E isso eu falo com vocês, por quê? Porque eu sou orientadora de um aluno de PIBIC e ele está fazendo justamente uma investigação sobre a terminologia da Universidade Federal do Acre. E dentro dessa investigação sobre a terminologia federal a terminologia da Universidade Federal do Acre, o que nós constatamos por meio de programas especiais que fazem a contagem da frequência e também do contexto de uso das palavras, nós constatamos que a palavra discente é a segunda palavra mais utilizada quando faz referência a, tá? A primeira palavra é justamente a palavra aluno. E aí, por que isso? Porque há toda uma situação mesmo dos alunos que estão ingressando na universidade, né? Os alunos do primeiro período ainda não estão dominando o conceito de discentes ainda, então utilizam muito a palavra aluno. Também pela questão da própria universidade, para que esses alunos compreendam o discurso, ainda utilizam a palavra aluno inicialmente, e também porque a universidade, ela é responsável também pelo colégio de aplicação, que recebe crianças e adolescentes. Então, eles não utilizam a palavra discente. Então, vejam só como é significativo e como é importante sabermos sobre essas variações todas, sobre essas formas de representação desse léxico, especialmente da questão do respeito. Eu sempre falo, quando ouvirmos alguém falando de forma errada, tenhamos muito cuidado quando formos corrigir, tá? Ninguém vai corrigir com palavras, fulano, você falou errado. Crie uma situação para que você possa falar de forma correta, para que ele possa perceber que aquilo que ele falou não está correto. Às vezes, a gente reproduz o erro, né, porque nós não conseguimos ouvir direito, tá? Então, a reprodução do erro por falta dessa questão de ouvir direito. Depois eu posso contar a vocês uma experiência pessoal minha sobre isso, tá? O planejamento. O planejamento leva em consideração, né, o que o professor pretende fazer
com esse dicionário na sala de aula. E aí a gente precisa agora refletir que o dicionário, gente, não é um livro didático. O dicionário, ele é um livro, né? Ele é uma obra de pesquisa. Ele não é, eu não gosto nem de mencionar que ele vai ser uma obra, por exemplo, de apoio, mas é uma obra de pesquisa. Ele deve fazer parte do cotidiano do aluno, da sala de aula, deve fazer parte do cotidiano da sala de aula. E não só nas aulas de língua portuguesa, mas ser incentivado o uso também nas outras disciplinas. Importante. Sobre qual aluno estou falando aqui? Claro, aquele aluno que já sabe ler e que já sabe escrever. Nós não podemos pensar no uso dos dicionários num processo ainda de alfabetização, né? Porque a proposta maior do dicionário é trazer significados para unidades léxicas que nós temos, de repente, alguma curiosidade, né, sobre o conceito. Então, essa é a proposta do dicionário. Então, para aluno de alfabetização, nós podemos apresentar o dicionário, né? Tem dicionários que são ilustrados, nós podemos fazer essa introdução apenas apresentando, né? Mostrando que é uma obra de pesquisa, que há vários significados, e depois eu vou mostrar outras propostas aqui para vocês que poderão ser utilizadas, de repente, na alfabetização. Mas o dicionário que nós conhecemos, temos na sala de aula de forma comum, esse não vai ser utilizado na alfabetização, porque o aluno precisa, claro, saber ler, né? Especialmente saber ler, para poder conseguir fazer a pesquisa. Mas o mais importante é justamente a seleção. Então, sabermos que os dicionários não são iguais. Ah, o dicionário que eu tenho na minha casa, aquele bem grossão, ele é completo. Então, por ele ser completo, eu não preciso ter um outro dicionário para o meu filho, para ele utilizar na sala de aula. Não é assim que funciona. Tanto é que vocês já devem ter ido fazer uma pesquisa em um dicionário e que não acharam, né, a definição que vocês gostariam de ter encontrado por conta do contexto da leitura que vocês estavam fazendo. Não é verdade? Isso por quê? Porque os dicionários não são iguais. E nós, enquanto professores, nós precisamos pensar nesses dicionários. Qual é a proposta do dicionário? O dicionário é um instrumento riquíssimo. Nós podemos explorar o dicionário de várias formas. Até coloquei uma interrogação aqui, mas me antecipei, né? Nós podemos utilizar e explorar os dicionários de várias formas. O que nós não podemos é continuar com essa prática do aluno. Faça a leitura do texto, pegue a palavra que você não conhece e pesquise no dicionário e faça como tarefa. E o aluno faz só isso. O que ele vai fazer? Ele vai copiar, né? Ele vai colocar lá, ele vai copiar, e ali ele vai fechar o caderno. Ele, na próxima atividade, daqui a uma semana, talvez ele não saiba mais nem o significado da palavra. Nós precisamos criar metodologias, gente, para que a pesquisa no dicionário passe a ser uma pesquisa construtiva e que o aluno tenha gosto por pesquisar o dicionário. E para isso, ele precisa compreender e reconhecer o quão significativas são as palavras dentro do discurso. Que eu não posso escrever uma palavra de qualquer forma, em qualquer lugar, ou utilizar uma palavra de qualquer forma, em qualquer lugar. Que as palavras têm um valor e que, por ter esse valor, elas precisam ser pensadas antes de serem ditas, né? Elas precisam ser pensadas.
porque elas possuem graus de significados que são distintos. É um slide também que eu vou ter posteriormente. Todos os dicionários são iguais? Não, já respondemos. Quanto ao objetivo geral, talvez, porque todos os dicionários têm a intenção mesmo de apresentar a definição de uma palavra, de um termo que nós não conhecemos. Então, quanto ao objetivo geral, talvez haja essa questão mesmo de ser semelhante à proposta do dicionário. É uma obra de pesquisa, tá? Quanto aos objetivos específicos, não. Então, isso são os pontuais lexicógrafos e terminólogos em afirmar que, quanto aos objetivos específicos, os dicionários, de fato, eles não são iguais. E, por isso, nós não podemos utilizar o dicionário em todas as situações, aliás, no mesmo dicionário, em várias situações de uso, né? Nós precisamos selecionar esse dicionário para que possamos verdadeiramente obter o significado mais verdadeiro para aquele contexto no qual a unidade léxica está sendo utilizada. E eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Com a palavra macaxeira, professora Michele apresentou no início, né, que o produto final de minha tese foi justamente o dicionário onomasiológico, aliás, dicionário terminológico onomasiológico dos termos fundamentais da mandioca. E aí eu coletei nesse dicionário, ele é composto por mais de 300 termos, tá? Lembrando também que são termos utilizados somente aqui no estado do Acre. E quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu só pensava em mandioca e macaxeira, né, que seriam as variações. E quando a gente começa a aprofundar e a estudar, nós conseguimos perceber que há muitos outros termos. Então, olhem só, a palavra macaxeira, o Aurélio, deixa eu pegar novamente aqui até a setinha, o Aurélio, né, Ferreira, ele vai nos apresentar no dicionário Aurélio, macaxeira ou macaxeira, da botânica, é um substantivo feminino, da botânica, ver mandioca. Esse ver, por isso que é importante que o professor, ele domine a microestrutura do dicionário, que são os verbetes. Ele domine esse significado. Primeiro, nós vamos ter SF, que significa a classe gramatical, é um substantivo feminino. Geralmente, nós temos a área, onde esse termo é mais utilizado, botânica. E esse V vai indicar justamente uma orientação ao leitor que ele deve procurar lá no mandioca o conceito, porque macaxeira, na percepção do dicionário Aurélio, é a mesma coisa que mandioca, ou seja, são sinônimos. Então, macaxeira é uma variação de mandioca, entende? E é importante percebermos, olha como cada dicionário tem uma função distinta. O Aurélio, por exemplo, ele é bem legal, porque ele vai nos permitir que o aluno também ele possa depois tirar a dúvida em relação à separação das sílabas. Ó, macaxeira. Mas o Aurélio, ele propõe também que há uma grafia de macaxeira, o que não há em outros dicionários, essa proposta, né? Quando a gente faz a busca pela palavra privilegiada, pelo termo privilegiado, porque macaxeira passa a ser uma variação, então é um termo remissivo, isso é um termo remissivo, nós achamos mandioca. E aí nós temos, de novo, substantivo feminino, primeiro conceito, esse umzinho aqui, primeiro conceito da botânica, quer dizer planta euforbiácea,
de tubérculos alimentícios que servem para fazer farinha de mesa, etc. A mandioca. Há também espécies venenosas. O tubérculo dessa planta, referente. É o conceito 2. E o significado geral é aipim e macaxeira. E aí ele vê aqui mandioca, né? Acho que esse ver mandioca aqui também foi um erro meu, tá? Ele encerra aqui em aipim e macaxeira. Então ele vai falar o quê? Ó, sinônimo geral, isso aqui é sinônimo, não é significado. Sinônimo geral, aipim e macaxeira. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que o estudante, ele vai fazer uma pesquisa da palavra macaxeira, ele vai compreender, por esse conceito, que mandioca e macaxeira é a mesma coisa, certo? Aí nós temos, por exemplo, um aluno que está no ensino fundamental, no ensino médio, tá legal, porque é muito comum falarmos que mandioca e macaxeira são sinônimos. Um aluno que está no curso de letras, também, no curso de enfermagem, também. Mas pense no aluno da agronomia, recebendo essa definição. Pensem em um engenheiro da Embrapa, um técnico da Embrapa, um estagiário da Embrapa, recebendo essa definição. Vai ter um problema. E qual é o problema? Tá? Eu quero mostrar aqui uma outra coisa, antes de eu falar do problema. Já falei para vocês que tem um problema, né? O dicionário Priberan da língua portuguesa, eu super indico esse dicionário para vocês, é um dicionário online. Vocês podem acessar do celular, né? Vocês vão lá na loja de aplicativos do celular de vocês e coloquem o nome Priberan. É um dicionário muito bom, eu gosto muito desse dicionário, porque é de fácil acesso, né? Desde que tenhamos internet, nós conseguimos ver o significado das palavras. Esse dicionário, ele vai falar assim, ó, faz também a divisão da palavra, macaxeira, né? Ele mostra uma representação, né? Aí o tupi da fala, da pronúncia, e ele vai falar assim, Brasil regionalismo, na botânica, planta arbustiva, manioesculenta, da família das euforbiáceas, semelhante ao que o Aurélio falou. Nativa da América, acrescentou alguma coisa. Sobretudo brasileira. Então, ele vai trazendo informações a mais, né? Porque, de fato, a manioesculenta é nativa da América. Definição 2. Brasil regionalismo. Raiz dessa planta usada na alimentação e da qual... Gente, isso ficou assim porque quando eu passei do meu computador para o pendrive e o computador do meu filho, porque o meu computador, o áudio não é bom, aí algumas coisas distorceram, tá? Mas não foi, assim, uma digitação errada. Se extrai uma fibra nutritiva com que se faz a tapioca. Isso é a macaxeira. E ele vai colocar sinônimo geral, aipim e mandioca. O Priberan, uma coisa que eu gosto muito dele é porque quando são verbos, ele permite que possamos verificar a conjugação verbal, tá? Então isso é muito legal, eu acho isso muito positivo no Priberan. Mas aqui ele também tem um problema, porque ele vai colocar como sinônimo geral aipim e mandioca. Então, estariam aí as palavras no mesmo nível. E é o que eu falava anteriormente. Se essa pesquisa é feita por alunos do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, seja no curso de letras, né, seja no curso de enfermagem, seja no curso de direito, não surge muito problema, porque parece ser comum essas expressões ter esse sentido mesmo de sinônimo. Mas quando nós colocamos essa definição
para um aluno na agronomia, para um técnico da Embrapa, né? Para um estagiário da Embrapa, então nós temos problemas com a definição. Eu escolhi para que vocês possam perceber como os dicionários precisam ser selecionados a partir de nossas intenções. E aqui eu tenho o dicionário terminológico onomasiológico dos termos fundamentais da mandioca, que foi o dicionário que eu desenvolvi, tá? O termo macaxeira. Então, eu não tinha a intenção, porque o público do qual eu destino esse dicionário são justamente os técnicos da Embrapa, alunos da área das ciências naturais, né? Então, não tinha a intenção de fazer essa divisão silábica, percebam, né? Então, por isso que não está dividido as sílabas. Tem a categoria gramatical e a definição. Manioesculenta, olha o termo técnico, por quê? Porque é um público especializado, com baixo teor de ácido cianídrico, HCN, adequada para o consumo na forma in natura. Tá vendo só? E aqui eu tenho outras designações. Mandioca mansa, não é mandioca só, é mandioca mansa e mandioca de mesa. E aí vocês despertaram a distinção, né? Que macaxeira não é a mesma coisa que mandioca. Porque, de acordo com a definição, a macaxeira, ele tem baixo teor de ácido cianídrico, que permite a alimentação por homens, por animais, tá? E ela é chamada de mandioca mansa, é uma variação, na intenção mesmo, porque macaxeira é muito regional, e como o termo mandioca, ele é um termo conhecido mais a nível nacional, então eles colocam mandioca mansa, quer dizer que também tem baixo teor do ácido cianídrico, ou mandioca de mesa, que é aquela que nós comemos, tá bom? E agora veja o termo mandioca, nesse dicionário terminológico especializado. Definição: manioesculenta, com alto teor de ácido cianídrico, adequada para a produção de farinha e para fins industriais. Outras designações aqui, onde eu estou apontando: mandioca brava, mandioca amarga. Ou seja, a mandioca, ela não é adequada para o consumo na forma in natura. Um estudante da Embrapa, por exemplo, ou de agronomia, ele vai saber, e eu sei que ele sabe dessa distinção, especialmente se ele já teve trabalhos com o professor Leonardo, né? O professor Leonardo foi um dos colaboradores para o processo inicial do meu dicionário. Ele vai saber que mandioca e macaxeira não são a mesma coisa, né? Que mandioca é voltada para fins industrializados, né? E serve para fazer a farinha de mandioca, enquanto a macaxeira, ela pode ser consumida na forma in natura, forma natural, então ela serve para a alimentação de homens e de animais. Por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Para podermos despertar para essa questão de que as escolhas dos dicionários devem ser de acordo com o teu objetivo, com o teu planejamento. Se você quer um dicionário você está em um nível de formação maior e você quer um dicionário para saber qual é o significado, né, qual é a definição desse conceito, considerando o contexto onde você está, você precisa buscar um dicionário mais especializado. Se nós queremos um dicionário com os termos mais gerais, talvez possamos ficar satisfeitos com aqueles que são distribuídos nas
aqueles pequenininhos, né, que as crianças, elas recebem. Mas lembrando que mesmo aqueles dicionários, nem sempre eles são, aliás, nem sempre não, eles não são apropriados para serem utilizados por alunos do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Não são apropriados. Por qual motivo? Porque dentro dessa linha cronológica dos nossos alunos, na medida que eles vão avançando, consequentemente, o leque lexical deles também cresce. Então, esses dicionários, eles precisavam também serem não atualizados, mas serem procurados outros dicionários, né? Porque há um avanço em relação a essa aquisição lexical. A gente precisa considerar isso. O aluno que está, a criança que está no primeiro ano do ensino fundamental, recebe o dicionário no primeiro dia de aula. E o aluno que está no terceiro ano do ensino médio, ainda tem o mesmo dicionário, porque há, eu não sei se ainda há, mas talvez a professora Michele possa me ajudar depois nisso, mas eu lembro que os meus filhos recebiam um dicionário no primeiro ano do ensino fundamental, primeira série, e pronto, porque aquele dicionário já se pensava que seria para toda a formação dele no ensino básico, né? Mas o que eu proponho e o que eu incentivo é que esses dicionários, né, eles precisam ser repensados como únicos instrumentos, né, para esse processo tão grande que vai requerer tantos conhecimentos, né, e que os alunos vão sendo sobrecarregados, entre aspas, né, recheados, né, de novas palavras, de novas expressões, tá? E esses níveis, né, o processo de aquisição lexical, ele é bifurcado, é mais bifurcado do que linear. O que quer dizer isso? Que quer dizer que em uma sala de aula, nós não vamos ter alunos que vão estar no mesmo nível de conhecimento lexical, né? Isso é algo que vai levar em consideração vários fatores. Então, o professor não pode imaginar, por exemplo, que ele é o único responsável por colaborar com esse processo. São vários fatores, gente, desde o jogo que o aluno gosta de fazer, né? Desde aquela brincadeira que ele faz no finalzinho da tarde com os colegas da rua, ele vai adquirindo, né, unidades lexicais e ele vai começar a fazer relação. Já viram situações, eu vou perguntar, vocês respondem no chat, mas depois a gente volta na discussão. Já viram situações quando a nossa criança, ela pensa assim, ela diz assim, mãe, o que significa isso? Por que ela pergunta? O que significa isso? É uma palavra que ela ouviu, mas ela não sabe ainda o significado. Porque esse processo, ele acontece de forma natural. Ela vai ouvindo ali, ó, a palavra chamou a atenção dela. Ela ouviu a palavra, sabe que é da língua portuguesa, mas ela não conhece ainda o significado da palavra. E aí ela pergunta para a mãe, ela pergunta para o pai, não é? Um processo profundamente, isso aqui na questão também é bifurcado, que é mais bifurcado do que linear, a gente também percebe e complementa na letra B, né? Porque é um processo profundamente pessoal. Então, nós que convivemos com jovens, por exemplo, nós temos na nossa casa essa situação desse conhecimento lexical que é variável. Então, por exemplo, o nosso filho, os nossos filhos, nossos sobrinhos, eles podem falar uma palavra que nós não conhecemos, porque ele é pessoal.
é profundamente pessoal. Vai levar em consideração o quê? Gente, ó, não é um processo só intelectual, mas vai levar em consideração experiências e o esforço pessoal. O que seria o esforço pessoal? Seria justamente essa curiosidade. É isso que nós precisamos despertar no nosso aluno, essa curiosidade pelas palavras. Será que a palavra que eu estou utilizando agora, ela tem o mesmo valor, né? Dentro do contexto que eu estou utilizando, ela não pode, de repente, se uma outra pessoa ler, será que essa outra pessoa não vai ter uma impressão diferenciada? Nós precisamos pensar sempre nisso. O barulho do carro, né? Nós precisamos sempre pensar nessas situações, porque ela leva em consideração esse processo de aquisição lexical, vai levar em consideração as experiências, né? Apresentar os livros, por isso que o nosso aluno, por exemplo, ele não pode ler qualquer livro, né? Então, ele vai ler de acordo com a faixa etária que ele está, né? E também esforço pessoal. O grande desafio que eu lanço sempre é que o dicionário seja visto mesmo como um importante instrumento no processo de formação, né, dos alunos, e que haja esse despertar do gosto pelo dicionário, que os professores não deixem de lado, porque muitas das vezes o que a gente observa é que alguns professores não sabem fazer a pesquisa do dicionário, né, por terem dificuldades em fazer a pesquisa no dicionário, eles acabam deixando de lado, e aí não despertam, né, para o aluno o desejo mesmo o desejo de poder descobrir novos significados, tá? E aí o que que o nosso aluno faz? O nosso aluno, quando vai fazer o texto, quando ele está escrevendo o texto, ele acaba ou colocando a primeira palavra que vem na cabeça, ou então ele coloca etc. Quando ele compreende o significado de etc, né? Ele coloca uma palavrinha etc, porque ele não sabe mais o que poderia ser complementado ali, né? Poderia completar o sentido do texto. Ou então ele coloca qualquer palavra que ele acha, ele ouviu em um determinado momento e que naquele determinado momento tinha um valor, e ele acha que pode utilizar aquela palavra. Por exemplo, quando nós estamos fazendo trabalhos, eu estou corrigindo trabalho, os meus alunos do ensino superior, normalmente eles têm uma situação que eles colocam sempre a expressão essencial, né? Vou fazer aqui uma frase. O uso do dicionário é essencial para o processo de formação do bom leitor. Gente, é essencial. As coisas na nossa vida são essenciais. Água, comida, oxigênio são essenciais. O uso do dicionário é muito importante para a formação. Entende? Porque essencial é uma palavra que diz assim, se não tiver, não vai. Na verdade, vai. Entende o peso que tem o significado das palavras? Então, a gente precisa fazer com que o nosso aluno, ele compreenda que as palavras não podem ser colocadas de qualquer forma, escritas de qualquer forma. Elas precisam ser pensadas. E aqui eu coloquei, né, essa relação que há na atividade cerebral, nesses processos de reconhecimento da palavra, que processo de motivação, né, o estímulo, a compreensão da palavra, seja escrita, seja falada, e aí quando acontece de fato essa reprodução, tá? Então isso é importante para que vocês possam compreender o que significa codificação e decodificação, que são processos importantes, tá? Então,
Primeiro, eu recebo o estímulo, aqui nós temos, nesse caso, a música, né? Então, tá ali, eu escutei o barulho, é o estímulo. Então, codifica, nós recebemos esse estímulo, reconhecemos que é a música sertaneja, então nós decodificamos. Então, codificar é quando você está passando por esse processo de recebimento da informação, né? Você está recebendo a informação e decodifica quando você consegue compreender a informação. Professora Michele, você está aí? Você também pode colaborar com essa parte, porque faz bem, Claro. Michele, tá? Oi, claro, isso serve para qualquer tipo de estímulo, né? Pode ser o estímulo escrito, pode ser o estímulo auditivo, pode ser uma música, mas também pode ser a fala de alguém ou a leitura de um texto, né? Então, esse processo de codificação e decodificação, ele acontece de mão dupla, né? Tanto quando você vai produzir, quanto você vai, no caso, compreender, né? Compreender. Então, é o input e o output. O input, então, é a fala e o output é a compreensão. E quando você produz, é o inverso, né? Você já tem a ideia e aí você, então, precisa codificar, né? No caso, em significantes, né? Na fala. Isso. Aí, obrigada, Michele. Aí aqui eu coloquei, para a gente poder compreender isso. Olha, na leitura, nós temos o processo de decodificação da escrita. Então, claro, a leitura só vai acontecer para quem já sabe ler. Então, ele já decodificou. Então, quando é na leitura, prestem bem atenção. O aluno, ele lê a palavra estrela, compreendeu estrela. Ele leu a palavra universo, compreendeu o universo. Ele leu a palavra nuclear, não sabe o que é nuclear. Entendem? E aí, o que ele vai fazer? Ele busca no dicionário. Então, esse processo de decodificação da escrita, ele já conhece, ele já lê, ele já conhece as palavras, já tem uma gama de conhecimento do significado das palavras, mas aí, quando ele percebeu que há uma que ele não compreende o significado, ele busca o dicionário. Na escrita, o processo é diferente. Na escrita, é a codificação, né? No momento que o aluno está produzindo, vai acontecer a codificação. Como que vai ser isso? O aluno, ele vai justamente pensar dentro daquilo que ele está tentando produzir, qual é a palavra mais adequada para ele utilizar. Na leitura, não, ele já recebe as palavras. Percebam, ele já vai receber as palavras. E na escrita, ele pensa, dentro desse contexto, dentro dessa situação, qual palavra seria mais adequada. Então, observem esse trabalho, né, que há mesmo do pensar, da importância do pensar nesses processos, né, da leitura e no processo da escrita. Claro, falando aqui, como a professora Leonor falou na palestra dela muito bem, todos os outros também viam repetindo, né? A criança, claro, ela precisa saber ler para escrever, porque senão o que ele vai fazer? Ele só vai copiar. A mesma coisa também acontece na oralidade. Então, a criança ouve lá, está ouvindo desenho animado, está ouvindo, de repente, um filme, está tudo certo. Escutou uma palavra diferente. Então, ali, a decodificação oral, ele já conhece, ele já tem conhecimento
suficiente para compreender aquele programa, porque o programa possui uma faixa etária, ele já tem um conhecimento suficiente para compreender as palavras que estão sendo ditas, mas uma palavra surgiu que era diferente para ele. Aí o que se faz? A busca no dicionário. Mas na fala é a codificação, é aquele processo de reorganizar. Agora eu estou falando. Então, eu preciso ter um esforço maior de organizar o pensamento para poder utilizar a palavra correta, a unidade léxica correta, se for numa área técnica especializada, o termo correto para aquela determinada situação. Então, são atividades mesmo cerebrais que estão nesse processo e que nos impulsionam para para a pesquisa no dicionário. Eu quis mostrar essas duas situações. Vamos ter, gente, para vocês perceberem como os dicionários não são iguais, nós vamos ter pelo menos 2 tipos de dicionários. Os dicionários semasiológicos, são esses comuns, né? O Aurélio, por exemplo, é um dicionário semasiológico. O que significa isso? Ele parte da unidade léxica para o conceito. Então, você já tem a palavra, você já sabe qual palavra você quer pesquisar. Então, por exemplo, aqui, tipografia. Eu já sei qual a palavra que eu quero pesquisar, e aí eu vou no dicionário em busca do conceito dessa palavra. Então, isso aí são os dicionários semasiológicos. O pesquisador já sabe qual palavra ele quer pesquisar. São os dicionários comuns que nós encontramos nas escolas. E aqui eu mostro a vocês como ocorre essa construção, né, desse processo de conceituação do dicionário semasiológico a partir de Pottier. E a fonte aqui é Maurício Babini também, vou fazer igual a Michele, né, o meu orientador, tá? Que também é muito fofo. Então, aqui, ó, a gente parte do dito, ou seja, do discurso, do que foi escrito. Há um fenômeno de interpretação, então nós identificamos a palavra, nós conseguimos fazer a representação gráfica dessa palavra, aquela relação de significante e significado, e aí nós partimos para as possíveis reações. Ou seja, nós partimos para os possíveis significados. Mas eu vou partir de onde? Do dito ou do discurso. Eu já sei qual palavra será pesquisada. Nós vamos ter os dicionários onomasiológicos. Os onomasiológicos, eles são diferentes. Nós partimos de semema, né, que é semema é um feixe de semas, ou seja, nós partimos de características de um determinado objeto ou coisa para chegarmos ao conceito. Então, lembra que eu falava sobre a macaxeira, que ela é adequada para o consumo na forma in natura? Então, lá no meu dicionário, tem assim, eu vou citar somente alguns sememas, tá? Aliás, somente alguns semas, porque semema é tudo isso aqui, todos os semas. Aí, esse feixe de semas é que nós chamamos de semema. Então, nós temos aqui a ordem, Malpighialis, né? Nós temos, e aqui o que nos chama muita atenção, ó, adequada para o consumo na forma in natura, para o consumo in natura, é de mesa, é para alimentação de homens e animais, é alimento, baixo teor de ácido cianídrico, baixo teor de HCN. Aí, olha só que legal. Essa é uma proposta, né, que eu trago a vocês, de professores, para que a gente possa trabalhar um pouquinho dos dicionários na sala de aula, é justamente permitir que os nossos alunos, eles façam essa reflexão do significado da palavra
a partir dessa construção dos semas. Veja como o dicionário onomasiológico é legal, né? Então, permitir, de repente, o professor, ele pode, naquele dia, né? Vamos falar, mas aí é necessário que delimitar um campo. Então, vamos falar assim, hoje nós vamos falar, vamos fazer um estudo sobre as palavras que fazem parte da sala de aula, só da nossa sala de aula, que é o que todos vão ter condições de visualizar e compreender. Aí você pode colocar vários semas, né? Utilizado para escrever, aí despertou, né? Pode ser o caderno, pode ser a lousa, pode ser o livro. Já saiu que não vai ser o chão e nem a parede, o que a gente já falou em cima. Utilizado para escrever. Depois, onde se usa o giz? Já despertou. Deve ser o quadro, onde se usa o giz, não é? Onde há a apresentação de cartazes. Compreendem, gente? Então, nós podemos, primeiro, delimita um lugar, e aí nós vamos citando, apresentando vários semas para colaborar nesse processo mesmo de organização dos nossos alunos. E o nosso aluno vai chegar até uma conclusão. É o quadro negro, né? É o quadro de giz. Isso é uma atividade legal que vai levar em consideração esse percurso onomasiológico, que também Potier vai nos apresentar. Olha como é que é. Parte daqui, da referência. O R é a referência. É o mundo referencial. É a contextualização até a designação. Olha o que vai acontecer. É o mundo referencial. É o querer dizer. É a potencialidade. Ou seja, os traços que eu tenho para representar aquilo que eu quero dizer, até finalmente o dito. Esse é o percurso onomasiológico, que, inclusive, é o que eu utilizo muito nas minhas pesquisas. E o uso adequado das unidades lexicais... tá. E aí eu faço um questionamento, né? Sobre tudo isso que eu venho falando com vocês, eu faço justamente um questionamento, não é um questionamento, é uma afirmação, né? O uso adequado das unidades lexicais e a ideia de sinônimo. Eu espero que vocês já tenham despertado para a ideia de sinônimos. Por exemplo, é comum colocarmos da seguinte forma: professor, aliás, alunos, vamos fazer hoje na nossa aula que vamos falar sobre sinônimos, vamos falar sinônimos para a palavra bonito. E aí eles colocam belo, lindo. Contudo, gente, percebam que bonito, belo e lindo são distintas. São coisas distintas. Algo que é bonito não é belo. E algo que é lindo é muito mais do que bonito. Há um peso, não é, semântico nessas palavras, que faz com que algo bonito seja menor do que belo e que lindo seja maior do que belo e que bonito. Conseguem perceber isso? Então, eu quero falar para o meu marido que ele é bonito. Então, eu falo, meu amor, você é bonito. Tá bom. Mas aí eu quero conquistar mesmo. Eu falo assim, meu amor, você é lindo. Aí pronto, né? Vai ficar muito mais satisfeito de saber que é lindo. Que é bonito. Qualquer coisa é bonita. O quadro é bonito, né? O carro é bonito. Então, percebam o peso semântico que há. E é essa ideia que eu preciso, que eu gostaria que os alunos, que os professores refletissem sempre na ideia de sinônimos. Será que são sinônimos? Porque sinônimo quer dizer, as palavras possuem, elas estão no mesmo nível. E aí a ideia que eu proponho é que estas palavras, elas são sinônimos imperfeitos. Elas não estão no mesmo nível. Se eu falo lindo, lindo é superior a bonito.
E eu escolho essas coisas, né? Então, a mesma coisa, feio e ridículo. Algo ridículo é mais do que feio. Então, não pode ser sinônimo. Gostoso e delicioso. O almoço estava gostoso. Ok. O almoço estava delicioso. É muito mais do que gostoso. E esse é o convite que eu faço mais uma vez. Vamos pensar nas escolhas lexicais. As palavras possuem um peso de significados que são diferentes. E aí, a minha pergunta: qual é o lugar dos dicionários na sala de aula? O lugar dos dicionários na sala de aula tem que ser. Essa foto eu achei tão fofa. Tem que ser aqui mesmo, ó. Colocar na nossa sala de aula, à disposição dos nossos alunos, seja em qualquer disciplina, e permitir que eles estejam assim, discutindo. Olhar o significado e discutir, ó, qual vai ser o significado que melhor se adequa a isso que nós estamos investigando aqui, professora. Porque cada um na sua caixinha, às vezes o aluno, ele não é motivado, de repente, para poder descobrir esse significado, e ele não desperta para essa coisa gostosa que há no pesquisar do dicionários. E aí ele fica só fazendo cópias. Aí por isso que, quando a gente fala assim, hoje vamos trabalhar com dicionário, os alunos ficam, né? Porque eles foram mais motivados a fazer cópias. E o dicionário não pode ser um lugar, né? Não é um livro para se fazer cópias, mas é um livro, assim, extraordinário, um instrumento extraordinário mesmo de pesquisa, né, de crescimento. E assim, compartilhando. Porque cada um desses daqui, dessas crianças, elas vêm de experiências distintas, comunidades distintas, famílias distintas. Então, elas colaboram, tá? E gratidão. Quero agradecer pela oportunidade, e eu trouxe gratidão também aqui, sendo um verbete, tá bom? Quero agradecer pela oportunidade, professora Michele, agradecer a oportunidade de vocês, né, também pela paciência. Não consegui acompanhá-los aí, as reações de vocês, do que eu estava falando, mas quero dizer que estou feliz por trazer essa mensagem, né, e que espero que o principal, que era o que eu estava tentando mostrar para vocês, é que os dicionários, eles não são iguais, que as palavras, elas não são sinônimas, não há sinônimos perfeitos, né? Os sinônimos são imperfeitos, e sendo sinônimos imperfeitos, nós devemos motivar os nossos alunos a refletir sobre o significado das palavras, tá bom? Então é isso. Vou finalizar aqui para vê-los. Que palestra linda, professora Simone. Um tema apaixonante, com certeza. Eu amei, vou usar nas minhas aulas de semântica lexical, com certeza. Já está a aula pronta. Bem, temos alguns comentários no chat, né? E aí, com relação aos dicionários que você comentou, né? Até onde eu sei, só tem um dicionário que a gente recebe quando entra na escola e fica a vida inteira com aquele dicionário, né, na mochila e nunca usa. Ou fica na sala, né, na estante lá, pegando poeira, né, e traça. Exatamente. E aí, a Taísla comentou aqui que o único dicionário que ela lembra de ter usado nas aulas era de inglês e espanhol. Então, acho que os professores não estão usando, pelo menos os que ela passou, né? Não costumavam usar os dicionários nas aulas de língua portuguesa. E só nesse mecanismo mesmo de tradução, não é? O que também é muito ruim, né? Porque não leva também à reflexão sobre o uso daquela expressão. Sobre as possíveis variações. Porque a variação não existe só na língua portuguesa. A variação é um fenômeno linguístico que está em todas as línguas. E aí, o pessoal comentou aqui, Joyce Cleia disse que o coração dela ficou quentinho com a sua palestra, então ela gostou muito. Todo mundo elogiando, dando os parabéns
Palestra riquíssima. E a Delúcia comentou que trabalhava com dicionário lá quando ela dava aula para o Ensino Fundamental 2. E aí vocês podem fazer perguntas para a professora, tá, gente? Não fiquem tímidos. Podem deixar suas perguntas ou se quiser abrir o áudio e fazer pessoalmente, né? Aí, professora, Eu só quero que eles se apaixonem pelos dicionários, é isso que eu quero, que os dicionários virem aliados. Lindo, né? Vai, Rodrigo, pode perguntar, querido. Oi, bom dia, parabéns pela palestra, eu amei, professora. Ah, que bom, E Rodrigo. eu fiquei pensando assim, né, sobre o lugar do dicionário em casa dessas famílias e crianças, né, usuários, qual seria a importância dentro de casa, porque o interesse geralmente ele vem de casa, né. Eu, por exemplo, eu só fui conhecer o dicionário na sala de aula e foi lá onde eu me apaixonei. Mas se eu descobrisse em casa, eu acho que seria uma paixão maior. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e como que a escola poderia auxiliar esses alunos aqui da nossa região, né, que tem pouco acesso a materiais didáticos. Isso, é bem legal essa sua pergunta, porque esses dicionários que eu comentei logo no início, que são entregues a alunos do ensino fundamental, eu falo isso por experiência dos meus filhos, eles eram entregues para que os alunos pudessem utilizar na escola, mas eles também podiam trazer para casa. Eu acho essa iniciativa muito boa, né, da secretaria, quando fez isso. Mas a questão dos dicionários serem utilizados em casa, Rodrigo, nós temos muito de que motivar também os pais a poder ser leitores, né? Então, os pais lerem, assistirem conteúdo também de qualidade e sempre motivar o filho quando tiver uma pergunta, não ser ignorante, claro, mas sempre motivar assim, vamos ver no dicionário como que vai ser utilizado, como que pode ser utilizado, né? Porque os pais, na verdade, a família, na verdade, ela deve ser mesmo uma extensão, né? Uma extensão daquilo que é ensinado na escola. E eu vejo como como você colocou aí, como um dos grandes problemas é que há poucos dicionários nas casas. E os dicionários das casas estão todos empoeirados, ou então estão servindo para segurar a porta, segurar a estante, entendeu? Porque as pessoas não estão utilizando, porque elas foram, infelizmente, ensinadas, né? Que o dicionário é chato, que o dicionário, às vezes, não, a gente não consegue achar as coisas, é complicado de procurar, e aí eles ficaram de lado. E a gente deve despertar, a gente tem dicionários belíssimos, dicionários para crianças ilustrados, né? Dicionários terminológicos para médicos, para enfermeiros, para tudo. para Dicionários linguistas. belíssimos, para linguistas, para tudo, gente. O dicionário é uma coisa linda. É mesmo. E aí tem um pedido aqui da professora Adelúcia. Ela pediu para você repetir, por favor, algumas metodologias para trabalhar a pesquisa construtiva para o uso do dicionário. E citasse Isso. algumas estratégias didáticas práticas. Isso. Eu utilizei, né, uma das estratégias que eu acho que é bem produtiva, quando for numa perspectiva de dicionário semasiológico, que é aquele dicionário que nós já recebemos o conceito, já sei o que eu vou pesquisar, que possamos permitir os nossos alunos, aquela última imagem que eu colocava, né, que os alunos possam compartilhar na leitura, ser a leitura compartilhada, e que eles possam ir construindo, a partir da leitura do texto, do significado, da definição que eles estão lendo, que eles possam ir construindo e percebendo adequado para o contexto que está sendo utilizado. Agora, eu gosto muito dos dicionários onomasiológicos, por isso que o meu é onomasiológico, né? Os dicionários onomasiológicos, eles são bem legais, porque ele vai trabalhar com semas.
Então, o que são semas? Semas vão ser alguns traços que vão permitir, né, a identificação de um conceito. Então, você tem um semema, quer dizer, um feixe de semas, são vários semas. E aquilo que eu colocava, Delúcia, vamos pensar, para nossa criança mesmo, né, nosso pequenininho, vamos pensar assim, vamos falar hoje sobre a sala de aula. Então, vamos observar a sala de aula. Então, dá um tempinho para a criançada olhar a sala de aula, porque olha só como fica até divertido, eles vão olhar a sala de aula. Agora, vamos falar sobre os significados das palavras, das coisas que tem na nossa sala de aula. E aí a gente vai apresentando semas. Então, você colocar assim, ó, usado para escrever. Aí o aluno já vai pensar, ó, usado para escrever. Caderno, livro, quadro. Ele já vai saber que não é no chão, que não é no brinquedo, que não é na almofada, porque para escrever já tem 3. Tá. Aí você coloca outro. Pode ser escrito com várias cores. Com várias cores. Ai, no livro não posso escrever de cores. Então sobrou o caderno e o quadro. Aí depois, pode ser onde se usa o giz. Pronto, eliminou o caderno. É o quadro. Percebem? Então, quer dizer, a gente vai utilizando semas e o aluno vai chegando no significado. É um percurso onomasiológico, eu gosto muito do percurso onomasiológico e eu acho que ele dá muito certo para esse processo de educação mesmo, especialmente quando são as crianças. E o percurso onomasiológico, gente, ele é muito comum nos dicionários especializados, tá? Na terminologia. Porque às vezes nós não sabemos o termo, mas nós lembramos algum traço. E a gente fica assim, como é mesmo aquele negócio que a gente utiliza para colocar ali a macaxeira ainda com casca, né? Que fica tudo lá antes de ser lavado, é de madeira, é retangular, fica suspenso. Aí a pessoa vai pensar, gamela. Aí, entende como que é? É assim que funciona. Então, a gente vai dando os traços distintivos até chegar no conceito. É legal, eu gosto muito do onomasiológico. E o onomasiológico, talvez, muitos de vocês não conheciam, né? Esse percurso onomasiológico. Lindo, né? Apaixonante. Professora, depois a senhora bota lá o link do seu dicionário, por favor, para a gente passar para os nossos alunos e também sua tese para os interessados, né? Eu vou mandar na tese, porque eu estou num trabalho agora, né, de organização para publicação do dicionário junto com o meu orientador. Mas eu posso disponibilizar a tese, tá bom? Mas o dicionário, se tudo der certo, no próximo ano ele vai ser publicado. Que ótimo! A gente vai ficar sabendo com certeza. Eu vou avisar para todo mundo, porque é muito interessante, né? E tem tudo a ver com a nossa região, né? E, enfim, vai inspirar muita gente aí a fazer a pesquisa também nessa área. Então, acho que não tem tudo a ver com a proposta mesmo do curso, né? Que leva em consideração, não é jogar a palavra, então preciso pensar, né? Então, tem todo esse processo mesmo, acho que é bem legal. Ai, gente, maravilhosos os comentários de vocês, viu? Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada, professora Michele, por deixar eu falar o que eu gostaria de falar para muita gente sobre os dicionários. Então, esse é um canal, né? Mas eu gostaria de falar assim para todo mundo. Amo dicionário e todos deverão amar. Fazer uma camisa, eu amo dicionários. Perfeito, muito obrigada, professora, a palestra é excelente, todos nós amamos, vai ficar gravado lá no nosso canal e a gente com certeza vai assistir de novo e passar para os nossos alunos e para os colegas também. Muito obrigada, né, pelo tempo que a senhora nos deu hoje e o conhecimento todo que nós aprendemos, né? Eu aprendi muita coisa e todo mundo com certeza aprendeu também. Linda palestra, professora. Muito obrigada. Obrigada, gente. Então, agradeço, só agradeço.
Gratidão, é aquele último verbete lá do meu slide. Gratidão.